E a gente vai seguindo agora então com a meditação na palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Abra comigo aí a sua Bíblia, livro de Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. E nessa noite eu quero meditar com vocês sobre uma mulher, como é dia das mães, quero meditar com vocês sobre uma mulher que fez diferença. Uma mulher que teve muitas características positivas, que ensina às mulheres, mas ensina também a nós homens. Queremos tirar algumas lições da vida de Joquebede, a mãe de Moisés. Abre então a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o 10. Diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar nessa noite. Senhor, mais uma vez nós rendemos graças a Ti. Mais uma vez nós Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Como é bom poder estarmos na presença do Senhor. Te louvamos, ó Deus. Queremos, ó Deus, nessa noite apresentar ao Senhor a nossa vida. Queremos Te apresentar, ó Deus, essa palavra que acabamos de ler. A gente sabe que a Tua palavra não volta vazia. A gente sabe que a Tua palavra é viva. A gente sabe que a Tua palavra é poderosa. Vem nessa noite falando conosco, Senhor. Vem nessa noite tocando no nosso coração, capacitando cada um de nós, ó Deus, ao entendimento, à iluminação. Que nós possamos, ó Deus, durante esse tempo que estivermos aqui juntos, ó Deus, aprender o máximo possível com essa irmã do passado, com a mãe de um dos maiores homens que a história dos hebreus, que a história do povo de Deus já conheceu. Moisés, uma mulher que também fez diferença. Ilumina a nossa mente, Senhor, para que sejamos edificados, mas não só edificados, que sejamos também, ó Deus, nessa noite desafiados. Que o Senhor nos desafie, que o Senhor mexa conosco, que o Senhor mexa com a nossa estrutura, para que a gente também, tirando lições, aprendendo essas lições, possamos também, ó Deus, que a gente possa colocar em prática aquilo que o Senhor há de falar conosco. Nós assim oramos, nós assim desde já agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como eu já adiantei para vocês, o tema nessa noite é lições da vida de Joquebede. Nós conhecemos bem a história de Moisés. Nós conhecemos bem a vida desse homem que marcou a história do povo de Deus. Moisés, inclusive, é uma pessoa que o seu nome perpassa toda a Escritura. Ele é um representante, um dos grandes representantes do Antigo Testamento. Quando você vê a estrutura da Bíblia, a divisão dela, na maneira como os hebreus dividiam o Antigo Testamento, eles chamavam de lei, profetas e escritos. E o que era a lei? Senão a lei de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi um homem que marcou a sua história.
A gente fala muito dele, mas esquece da importância da sua mãe. A gente, quando lê a Bíblia, acaba vendo poucas vezes as mulheres sendo relatadas, né, com a sua importância, com a sua relevância, mas tem muitas. Às vezes a história delas é abreviada, mas isso não quer dizer que elas não foram importantes. Para Jesus vir à Terra, para Jesus encarnar, Deus usou uma mulher que foi chamada de agraciada, porque veja, que privilégio poder dar à luz ao Filho de Deus. Temos às vezes poucas informações na Bíblia sobre Maria, mas foi uma mulher importantíssima. E a mesma coisa aparece aqui no Antigo Testamento. Ouvimos falar de Moisés, um grandioso homem de Deus, mas que privilégio também para essa mulher ter sido a mãe do libertador do povo de Israel, a mãe do maior legislador do povo de Israel. Apesar da história dela ser mais abreviada, nós vamos também conseguir tirar algumas lições importantes aqui. E a história dessa mulher se passa num momento de crise, momento de dificuldade. E eu sei, irmãos, que todas vocês, mulheres, são mulheres guerreiras, que têm deixado o legado de vocês para a sua família. E não é diferente quando a gente olha para a vida dessa mulher, uma mulher que em meio às crises que o seu povo vinha enfrentando, ela também consegue ter ali uma atitude de sabedoria. Que crises são essas? Primeiramente, o seu povo, que no passado tinha ido para o Egito, para viver uma vida nova, uma vida de bênção, né? Você se lembrar comigo, José foi levado para lá como escravo, mas algum tempo depois, Deus honrou aquele jovem que passou a ser um governador no Egito. Era o segundo homem maior daquela terra, né? Ele só ficava abaixo do faraó. Depois ele traz a sua família para morar com ele. Tempo de bênção, tempo abençoado. Sua família indo morar junto. Há quantos anos ele não viu o pai? Há quantos anos ele não via seus familiares, seus irmãos? E agora a oportunidade é ímpar, né? Todo mundo junto. Só que, na medida que eles vão crescendo, vão se tornando uma família muito grande, numerosa, um certo faraó, muitos anos depois, que não sabia quem era José, não tinha conhecimento de quem era aquela família, que não tinha entendimento da importância desse povo, até mesmo para a sobrevivência dos egípcios. Porque veja, foi pela sabedoria de Deus, transmitida a José, que aquele povo sobreviveu e abençoou outros povos a sobreviverem. Havia uma catástrofe na época, né? Um período de seca, um período de muita dificuldade, muita fome. 7 anos, de acordo lá com o sonho do faraó, né? De vacas muito gordas, de muita prosperidade. Mas também 7 anos depois de vacas magras, de escassez, de dificuldade. Veja a sabedoria de Deus. Deus usa José para dizer assim, olha, quando vierem esses anos agora de prosperidade, guarda 20% de tudo que você produzir. Guarda 1/5, vai guardando, vai estocando. Quando chegar a época das vacas magras, você tem guardado. E, gente, quando chegou a época de vacas magras, vinha gente de tudo quanto é lugar para poder comprar comida dos egípcios. Se os egípcios sobreviveram, se os egípcios se tornaram aquela potência, é porque lá atrás os hebreus também o abençoaram por meio da vida de José. Mas um faraó lá na frente não tinha ideia disso, não tinha dimensão disso. E por não ter dimensão disso, aquela gratidão que ele deveria ter por aquele povo foi jogada fora. E a gente já aprende aqui a importância da gratidão, né? Nós precisamos ser gratos às pessoas que têm feito bem para a gente. Quais são as pessoas que têm feito bem para você? Em primeiro lugar, obviamente, a pessoa que mais nos faz bem é o nosso Deus. A pessoa que mais cuida de nós é Deus. Você tem que ter o teu coração grato a Ele todos os dias. Porque se você acorda de manhãzinha, abre os olhos, respira, ainda que você possa estar enfrentando outras lutas. Eu estou com escassez financeira, pastor, estou com dívida. Gente, boa porcentagem da população do Brasil está, e do mundo também. Mas, pastor, eu estou com alguma doença. Gente, boa parte da população do mundo também está. Mas só o fato de você acordar de manhã, abrir os seus olhos, respirar esse ar, e saber que você vai poder agora levantar e lutar mais um dia, é favor de Deus. E você precisa agradecer a Deus por isso. Tem que ser grato. Mas tem muitas outras pessoas que você precisa ser grato. Veja,
um dos mandamentos de Deus, o quinto mandamento do decálogo dos 10 mandamentos, qual que é? Honrar pai e mãe. A gente não precisa ficar, como pai, como mãe, pedindo para o filho, ó, me honra, hein? Me honra. Lembra de mim, hein? Ó, cuida de mim. A gente não precisa. É um mandamento, a gente tem que dar honra. Paulo diz lá na frente que a gente tem que honrar quem é digno de honra. Honra a quem honra, né? Quem é digno de honra, quem deve receber honra, nós devemos honrar. Então honre, seja grato a essas pessoas. Seus pais que têm cuidado de vocês, né? E hoje, como é dia das mães, vamos puxar a sardinha para as mães. Porque, gente, se tem uma pessoa que a gente tem que ter muita gratidão, é a nossa mãe. É alguém que está sempre ali lutando por nós, querendo o nosso bem, puxa a nossa orelha, chama a nossa atenção. Fala com a gente coisas que às vezes a gente não gosta muito de ouvir. Mas para quê? Para o nosso bem. Quem ama não fica só dizendo coisa boa para você. Coisa boa no sentido daquilo que você quer ouvir, né? Que soa bem aos seus ouvidos. Se você quiser isso aí, você vai procurar um coach. Joga no YouTube, procura lá, coach fulano de tal. Ele vai só trazer palavra boa para você. E isso no Antigo Testamento também tinha. Não tinha coach, mas tinha falso profeta. Falso profeta ficava batendo no ombro do pessoal. Vai na tua força. Tinha mais de 800 profetas dizendo para Acabe, vai lá Acabe, você vai ganhar essa guerra, pode ir. Aí o rei Josafá falou, mas não tem um profeta de Deus aí não? Tinha um tal de Micaías, que era um profeta que só dava palavra dura para o rei Acabe. E a nossa mãe, às vezes, é um pouco isso, né? A nossa mãe, às vezes, é aquela pessoa que dá ali aquele puxão de orelha, dá aquele empurrão, dá aquela palavra que nem sempre desce muito gostosa, ela desce um pouquinho amarga, mas quando ela entra aqui no nosso ventre, ela tem aquele sabor adocicado, né? Muda, porque o que acontece? É o tempo. Com o tempo a gente vai percebendo a importância dessas palavras. Que às vezes naquele momento a gente não dá valor, mas depois você vai conhecer. Ou você que é mais jovem hoje, né? Às vezes não entende, mas lá no futuro você vai entender. É natural, eu passei por isso. Você que é mais velho aqui já passou pela mesma experiência. Você que é jovem vai entender isso no futuro. Então, gratidão, honre seu pai, sua mãe, especialmente sua mãe que tem cuidado de você, lutado por você, dado a vida por você, dado o melhor por você. Quantas vezes tem se sacrificado por você? Faz parte. Não é? Então, gratidão. Seja grato a essa pessoa. Podemos falar de muitas outras pessoas que a gente precisa ter gratidão, mas eu não vou me estender aqui. Poderíamos acrescentar outros familiares, né? Os nossos irmãos. Poderíamos acrescentar aqui ainda também pessoas que estão cuidando de nós aqui no ambiente espiritual. Você já parou para pensar a importância, por exemplo, de alguém que é uma liderança espiritual, que tem cuidado de você, orado por você, se preocupado com você, manda mensagem, ora pela tua vida, quer ver o teu bem, como é o caso de um pastor aqui, meu caso nesse sentido, né? Eu também me preocupo. Quando a gente vê que alguém não vem na igreja, a gente já fica logo preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que a pessoa está bem? Manda mensagem, quer saber, não é? Então também tem a gratidão. E muitas outras pessoas que abrem porta para você, para trabalhar, pessoas que vão abrindo algumas oportunidades, você precisa ter gratidão. Quando a gente olha para esse cenário, aparece um faraó que ignora a gratidão, gente. E a ingratidão é uma das piores coisas desse mundo. É um dos piores vícios, é um dos piores defeitos. A coisa mais linda que tem é a gratidão, quando a gente reconhece o que a outra pessoa faz por nós e a gente é grato por aquilo que a pessoa fez. Então honre essas pessoas. Levantou-se esse faraó. Não tinha gratidão nenhuma, não tinha memória nenhuma, não estava nem aí. O ingrato, ele despreza a memória, ele despreza o passado, ele despreza o que aconteceu lá atrás, ele não quer saber o que aconteceu lá atrás, ele ignora, ele quer saber do presente. Ele quer levar vantagem agora. Isso é o ingrato. E esse faraó que se levanta ingrato, começa a se preocupar com a maneira como os hebreus estão crescendo. São milhões de hebreus. Quando ele olha para aquele povo, ele pensa assim, se esse pessoal se juntar e resolver se rebelar contra o Egito, eu estou perdido. É muita gente. Tem que dar um jeito de colocar esse pessoal aí para ficar no cabresto. Tem que dominar esse pessoal. E começa a escravizar esse povo. O povo é escravizado. Trabalho duro, trabalho pesadíssimo. Faziam tijolos, faziam trabalhos pesados. O trabalho deles é comparado com uma fornalha ardente, para vocês terem ideia. Não sei se você já teve a oportunidade de passar perto de alguma fornalha.
Eu, como trabalhei numa fábrica de cimento, tinha um forno que funcionava a mais de 700 graus, né? A gente só de passar a alguns metros de distância sentiu um calor enorme. Mas tem outros fornos aí, né? Em quem se você já teve a oportunidade de passar perto de um forno, por exemplo, de tijolo, você já vai ter uma ideia. Uma olaria, alguma coisa assim, você já vai ter uma ideia. É muito quente, gente. E ali a ideia é essa, né? Comparar como é que era terrível o sofrimento desses hebreus. Foi uma estratégia do faraó, de dominar aquele povo. Além disso, ele tenta fazer um controle de natalidade, controle de nascimento, né? O que ele percebe? Bom, já são milhões de hebreus, já perdi o controle. Eu tenho que dar um jeito agora de não deixar esse povo continuar aumentando, crescendo. E ele impõe que toda vez que uma hebreia fosse dar à luz uma criança, que as parteiras matassem a criança. Olha que crueldade. Se você fosse uma parteira na época, você teria coragem de matar um bebezinho recém-nascido? Eu não sei nem como que elas matavam, tá? Não sei nem como que elas matavam. Não sei como é que era o jeito de fazer isso. Se quebrava o pescoço, se asfixiava, não sei, não quero nem imaginar. Né? E isso leva a gente a pensar em outras coisas. A gravidade de uma outra coisa também que é uma pauta atual, da questão do aborto. Como que é grave a gente pensar em um ser humano tentar tirar a vida do outro ser humano. Ainda mais um bebezinho, um feto, está sendo gerado no ventre, né? Coisa grave. Veja, aquelas mulheres não têm coragem de fazer isso daí. Não tem coragem. Elas não matam as crianças. O faraó fica sabendo que não tem como esconder criança por muito tempo, né? Não tem como, a criança começa a chorar, daqui a pouco alguém sabe, ali tem um bebê. Devia ter fiscalização, eu imagino. De vez em quando os egípcios deviam passar por alguns lugares, né? Por onde eles moravam. E aí, se identificasse que tinha uma criança, devia tomar alguma atitude. Então o faraó fica sabendo. E ele vai chamar a atenção das duas parteiras, né? Que são nomeadas aqui na Bíblia. Ué, eu mandei vocês matarem as crianças? Por que vocês não estão matando? Aí, elas dizem assim, olha, a gente até está ciente disso. Hein? Quando a gente vai para fazer o homicídio, né? Vou chamar de homicídio, porque é exatamente isso, um assassinato. Quando a gente vai para matar a criança, as hebreias já deram à luz. Já nasceram. E aí não tem como fazer nada, elas são mulheres muito fortes. Aí o faraó deve ter ficado desconfiado, né? Está achando que eu sou bobo, né? Vocês estão me enganando. E veja, Deus abençoa essas duas mulheres. Porque mesmo elas não matando as crianças, Deus diz que a família delas é abençoada. Que elas, inclusive, expandem a sua família. Né? Deus abençoa aquelas mulheres por uma atitude nobre, de coragem. A gente tem que ser corajoso para enfrentar também aquilo que passa nesse mundo. Né? Tem muitos princípios, muitos valores que não são corretos, gente. E a gente tem que ter coragem para ter opinião, tem que ter personalidade. Não é porque a multidão de gente está dizendo A que eu tenho que concordar com A. Se eu olho para a Escritura e a Escritura me ensina outro conceito, peraí, eu preciso defender isso. Acabamos de falar aqui da questão do aborto. É uma pauta que hoje está aí, ó, aberta. Muita gente tentando defender o aborto. Como é que a gente fica como cristãos? Chega a época de política, você dá uma investigada nos valores que esses políticos defendem? Já pensou você votando em gente que defende coisas como essa? Então a gente tem que ter atenção. Tem que ter coragem. Deus abençoa essas parteiras. O faraó vê que não tem muito o que fazer. E ele impõe agora uma outra lei. E a próxima lei é que as crianças que nascessem no sexo masculino, mulheres podiam nascer. Se fosse menina, as parteiras não precisavam matar. Mas se fosse menino, o que eles queriam? Acabar com os homens e com isso acabar com a reprodução das mulheres. Esse é um controle de natalidade, né? E aí, qual que era a próxima lei agora? Joga essa criança no rio Nilo. Olha que coisa grave também, né, gente? Qual é a mãe que teria coragem de fazer uma coisa dessa? Pegar um bebê e jogar no rio. Eu já acho, cá entre nós, de uma covardia enorme. Quando alguém joga um animal no rio. Não sei se vocês já viram isso, né? Recentemente estava passando uma reportagem
de uma ponte em São Paulo. Aliás, não em São Paulo, em Salvador, na Bahia. Uma ponte, um viaduto, onde algumas pessoas jogavam animais. Colocavam dentro de um plástico, de uma sacola, e jogava lá de cima, né? Passava de carro, jogava lá de cima. Ninguém via. Por quê? Porque lá embaixo estava em obra. Era um canteiro de obra fechado, né? E aí, às vezes, as pessoas não viam. O animalzinho batia ali, quebrava talvez alguma parte do corpo, né? Ficava ali gemendo, sofrendo durante um bom tempo e morria. É uma crueldade sem tamanho. Tem gente que joga animal na água, no rio, né? Crueldade sem tamanho. Agora, imagina fazer isso com uma criança. Um bebê. Mas era a lei que o Egito tinha imposto naquela época. E aí aparece Joquebede. A história se volta agora para ela, porque a história quer contar para a gente aqui sobre como nasceu esse líder que libertou o povo de Israel. O povo hebreu, que vem a se tornar o povo de Israel logo em seguida. Quando a gente sabe da importância de Moisés, a gente sabe da importância dele, a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê a importância dele ainda. A gente olha para o Antigo Testamento e a importância dele está lá. Escancarada. Mas o livro quer mostrar para a gente sobre o seu nascimento, como tudo começou. Como é que tudo começou? Nesse cenário de crise, aparece a sua mãe. Uma mulher que, como a gente disse aqui, tem coragem. Coragem. Uma mulher corajosa. Se eu puder dizer aqui, a primeira lição da vida de Joquebede é essa. Coragem. Nós precisamos aprender com ela a ter coragem. Deixa marcada a tua Bíblia em Êxodo, e vai comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Veja, gente, a lei era para que as crianças fossem lançadas no rio Nilo, para que as crianças morressem afogadas lá no rio Nilo. Mas em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 23, diz assim, que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Faraó era um título, tá? Faraó não é um nome, né? É um título. Então, é um título monárquico, né? Por isso que chama ele aqui de rei. Não temeram o decreto de Faraó, gente. Não temeram. Durante 3 meses. É como eu falei para vocês. Não dá para esconder uma criança. Não dá para esconder um bebê. Quem tem filho aí sabe o que eu estou dizendo. Criança, quando está com fome, ela não sabe falar ainda. Então o que ela faz? Ela chora. A comunicação dela é o choro. Aí a mãe vai começando a entender aquilo que o filho está sentindo. Às vezes pode ser uma cólica. A criança chora por isso também, não sabe falar. Mãe, estou com cólica. Então ela chora. Ela não sabe dizer, mãe, estou com fome. Então ela chora. Ela faz ali as necessidades dela, né? Precisa ser limpa. Quem incomoda? Quem é que gosta de ficar sujo? Quem é que gosta de ficar assado? A criança não sabe falar, então como é que ela faz para avisar? Mãe, estou sujo. Ou suja, né? Ela chora. Chega de madrugada. A criança está lá dormindo. Acorda. Porque o que acontece? Quando ela está no ventre, ela dorme o tempo todo, né? Quando ela sai, quando ela nasce, ela agora sai daquele ambiente escuro, mais escuro, né? Por causa de tudo que envolve ali a barriga. E quando ela vem agora para o mundo externo, tem muita luz para ela. Ela não está muito acostumada com isso. Então ela vai trocando meio que o dia pela noite. A noite, que ela está mais acostumada, né, ali a se relacionar mais com a mamãe. Acorda de madrugada. Não quer ficar sozinha. Afinal de contas, está aquele tempo todo na barriga da mamãe. Ali, eu não sei, não dá para saber profundamente tudo que acontece. É uma coisa meio do mistério, né? Mas a gente sabe que a criancinha, mesmo no ventre, ela já sente um monte de coisa. Veja, quando Maria vai visitar Isabel, o que acontece lá? Maria está grávida, Isabel também. 2 fetos.
Mas o feto mais novo é o feto maior, que é Jesus. O feto um pouquinho mais velho é o primo dele, João Batista. Mas quando Maria chega na casa dela, o que acontece? Isabel fica cheia do Espírito Santo. O bebê que ela está esperando, João Batista, primo de Jesus, fica cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. Ali dentro ele já sente a presença de Deus. Veja, um feto sentindo a presença de Deus. Olha que coisa linda. Então a gente sabe que já, desde aquele momento ali da gestação, a criança já sente alguma coisa. Quando você conversa com a criancinha, ela entende alguma coisa. Música que você ouve, coisas que você fala, coisas que você come, coisas que você ingere. Né? Tudo isso faz diferença na criação, na gestação da criança. Então, aqueles pais ou aquelas mães, né, que não têm muito cuidado, que usa droga, que bebe, que faz coisa errada, passa para a criança. Então veja, a criança está acostumada com quem? Com a mãe, ela passa a maior parte do tempo com a mamãe no ventre. Aí chega de madrugada, já agora nesse nosso mundo aqui, né? Vem aqui para fora. Chega de madrugada, acorda. Quem é que gosta de solidão? Ninguém gosta. Ela está naquele ambiente diferente, novo para ela. Não conhece muito bem aquilo ali, então ela chora. Mãe, eu estou sozinho. Mãe, vem para cá. Mãe, eu quero você. E geralmente quem é que levanta para ir lá cuidar da criança? Geralmente não é o pai, não. Na esmagadora maioria das vezes, quem que é? A mulher. Aí a mulher vai lá, perde noite de sono, pega a criancinha, dá de mamar, anda com a criança de um lado para o outro, balança ela um pouquinho. Criança pega no sono, bota lá na caminha, no bercinho de novo. Não é assim, gente. Não dá para esconder o choro de uma criança, não dá. Eu não sei quantas vezes um bebê chora durante o dia, não sei a média. Mas não dá para esconder. 3 meses se passaram. Certamente tinha fiscalização. Fora a fiscalização, tinha os vizinhos invejosos, que sempre tem, né? Certamente tem aquele vizinho que fica assim, ó. A lei é para não ter criança. Mas olha lá, ó, o Anrão e a Joquebede tá com criança lá, ó. Sempre tem que ter o dedo duro, né? Eu duvido que naquela época não devia ter alguém que às vezes até movido por inveja, por ciúme, por alguma outra coisa, talvez não entregasse. Então veja, quando a gente lê Hebreus, dizendo aqui que eles tiveram coragem, não temeram o faraó, não temeram o rei, gente, isso aqui é um aprendizado muito grande para nós. É um aprendizado tremendo. Coragem. Nós precisamos ser pessoas também de coragem. Nós precisamos também ser pessoas que não estão temendo. A gente respeita as autoridades, mas a gente não pode temer as autoridades. Em primeiro lugar, vem os princípios de Deus, vem a vida. A vida é mais importante do que uma lei como essa. E se os tempos mudarem? E se as autoridades, num futuro, começarem a impor leis que te proíbam de servir a Deus, por exemplo, como aconteceu no cristianismo primitivo? Nos primeiros séculos da era cristã, era proibido ser crente, ser cristão, era proibido. Como é que os crentes faziam, gente? Cultuavam a Deus escondidos. Muitos deles se escondiam em cavernas subterrâneas, chamadas catacumbas. Procura depois, de curiosidade, vai lá, catacumbas de Roma, catacumbas na França, procura. São milhares de quilômetros de catacumbas. Muitos crentes morreram nas catacumbas. Foram sepultados nas catacumbas. Tinha sepulcros deles ali, né? E às vezes eles desenhavam alguma coisa para poder ilustrar o nome daquela pessoa, ou alguma coisa que aquela pessoa fazia. Os crentes ficavam escondidos. Por quê? Porque às vezes quando um crente era pego, como era contra a lei ser cristão, quando um crente era pego, às vezes ele era lançado no meio de feras, leões. A pessoa era morta, às vezes a pele dela era arrancada. Às vezes essa pessoa era colocada num pedaço de pau, né, que era fincado assim no chão, e ela era amarrada lá em cima. E depois tacavam fogo na pessoa, como se ela fosse um poste. Ficava a noite inteira pegando fogo. Isso, gente, ó, perdurou até o começo do século IV.
Muitos crentes morreram. Foi uma carnificina naquela época. Imagina, se as leis mudam, se os crentes começam a ser perseguidos, se a gente começar a ter alguma lei aí proibindo de falar de Jesus, não pode mais falar de Jesus, proibido. Não pode mais fazer prosélito, não pode mais trazer as pessoas para a conversão, para mudar de religião. Como é que você ficaria? Você teria coragem? Teria coragem? Ou seria como essas pessoas que ficavam aqui? Ó, a lei, tá vendo? A lei manda fazer tal coisa lá. A lei manda não ter criança. E eles têm criança. Como é que você ficaria? Qual seria a sua atitude? Não precisamos ir tão longe. Hoje, com princípios que nós acreditamos aqui na Escritura, sem precisar ser aquelas pessoas assim, ó, tá? Sem precisar ser aquele crente de viseira. Né? Vou usar aqui uma expressão, que é uma expressão que tem duplo significado, né? A gente não precisa ser aquele crente fundamentalista, no sentido ruim da palavra, tá? Tem o sentido bom da palavra, fundamentalista lá do século XX, daquela pessoa que acreditava nos fundamentos da fé cristã, na base da fé cristã. Mas hoje fundamentalismo tem um outro significado. Geralmente a gente pensa naquela pessoa que só ela está certa, só ela sabe de tudo, é uma viseira, né? Ela não conversa com ninguém. Não precisamos ser esses crentes também não. Mas e aquilo que a Bíblia diz para a gente que é verdade? Se a sociedade começa a dizer que não é, como é que eu me posiciono? A gente está sendo bombardeado dia após dia, gente, com uma cultura que é anti-Deus, com uma cultura que é anti-Cristo, com uma cultura que vai na contramão das Escrituras. Cabe a nós também termos coragem. Nós podemos aprender com essa mulher. Coragem. Segunda coisa que a gente pode aprender com essa mulher. Amor. Se a primeira lição é coragem, a segunda lição é amor. Por que amor? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que essa mulher poupa o seu filho por amor. É o filho. Veja, abra comigo a sua Bíblia aí em Isaías, livro do profeta Isaías. Abra comigo aí. Isaías capítulo 49, versículo 45. Na verdade, não é esse capítulo, não. Eu vou ter que achar aqui depois. Mas o texto a gente conhece. A palavra do Senhor usa ali o profeta para dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? É possível uma coisa dessa acontecer? Uma mãe pode se esquecer de um bebezinho de colo que ainda mama? Isso vai contra a natureza materna. Contra a natureza materna. Pode acontecer uma coisa dessa? É muito improvável. Mas não quer dizer que é impossível. A gente sabe que tem casos que têm acontecido de mães que acabam jogando a criancinha numa lata de lixo, que matam a criança, que jogam a criança fora. Veja, nós estamos tendo agora toda essa crise, esse problema que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esses dias eu assisti no jornal e deparei com uma notícia triste demais, gente. O pessoal passando com uma lancha em algum lugar, o pessoal da polícia militar passando com uma lancha, ouviram um barulho numa lata de lixo. E assim, você tem que lembrar que está aquele monte de lugar alagado, né? Aquele monte de lugar alagado. Água para tudo quanto é canto. Né? E eles escutam lá um barulho numa lata, vão lá mexer para ver o que é, e quem está lá dentro? Um bebezinho embrulhado. O soldado da polícia militar contando a experiência de resgatar ali o bebê, e emocionado até com isso, né? Porque não tem como não se emocionar. Mas veja, Deus usa Isaías para perguntar: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode uma coisa dessa acontecer? É improvável. O instinto materno não permite isso. Por isso que a gente volta lá atrás, né? Honre pai, honre mãe, porque é o instinto materno. Tem coisa que é instinto. É instinto. Se alguém fizer alguma coisa ruim contra você, você suporta, você aguenta, você deixa para lá. Ah, mas se mexer com teu filho, com a tua filha, o instinto materno aparece na hora, né? Você vira uma leoa. É ou não é, gente? Pode uma mãe se esquecer? Improvável de acontecer.
Mas ainda que isso venha acontecer, aí vem o caso de Deus, né? Ainda que isso venha acontecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Por mais que seja improvável de uma mãe esquecer do bebê que ainda mama, Deus jamais vai esquecer da gente. Mas eu olho para esse texto aqui da história de Joquebede, da vida de Moisés, enquanto criancinha, enquanto bebê, e o que eu vejo? Uma mulher que ama o filho, que traz para a gente uma ilustração de amor, uma lição de amor. Gente, sinceramente, eu não consigo olhar para o texto e ver aqui assim, ó, versículo 2, né? A parte B do filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não, ela não esconde o menino só porque o menino é bonito. Nossa, que menino bonitinho, né? Esse aqui é mais bonito do que todos os bebês que eu já vi. O bebê não nasce muito bonitinho, não, né? Depois é que ele vai ficando bonitinho, né? O pessoal brinca que todo bebê nasce com cara de joelho, não é assim? Ela não olhou para ele e falou, que bebê bonito, né? Bom, se bem que a gente pode pensar no instinto materno também, né? O instinto materno. Porque para a mãe ela vai olhar, que joia rara. Mais precioso do que um diamante. Mais lindo que a pedra de Ofir, né? Claro que ela vai olhar e vai achar muito mais bonito que todo mundo, né? Mas, gente, eu me recuso a entender que aqui seja literal. De que ela olhou para o bebê e falou, que bebê bonito. Não, é muito mais do que isso, é o instinto materno. Ela olha para o bebê e fala, jamais eu vou matar o meu filho. Jamais eu vou matar o meu filho. Tem outras traduções que até propõem, a gente leu lá em Hebreus, né? Tem traduções que propõem que ela escondeu o filho não porque era bonito, mas porque os pais viram que ele tinha alguma coisa diferente, no sentido de, como se Deus tivesse mostrado, né, algo em relação à vocação de Moisés. Ó, Deus tem alguma coisa com esse menino. Vou matar esse menino, não. Também não sei se é isso. Eu prefiro ir pelo caminho do instinto. É o instinto. Como é que uma mãe... Acabamos de perguntar, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Gente, é uma atrocidade uma mãe jogar uma criança no rio. É uma atrocidade uma mãe jogar uma criança na lata de lixo. Pode uma mãe fazer isso? Não, gente, isso é improvável. Joquebede olha para a criança, jamais ela vai querer pegar uma criancinha como aquela, que ficou 9 meses sendo gestada no seu ventre, e jogar no rio para ver a criança ser afogada, jamais. Seu instinto materno fala mais alto. Seu instinto materno é aquilo que eu falei. Luta, faz ela virar uma leoa. Pode vir o faraó aqui. O faraó me mata, mas não mata o meu filho. Instinto de mãe. Coragem. O que ela prefere fazer? Ela prefere fazer uma coisa diferente. Aí vem a terceira lição para a gente aqui. Esperança. Precisamos ser pessoas de coragem. Precisamos ser pessoas que amem. Aqui é o amor da mãe pelo filho. O nosso amor tem que ser mais amplo. Nosso amor tem que ser, em primeiro lugar, a Deus. Já falamos aqui do amor completo, do amor perfeito, ensinado pelo apóstolo João na sua carta. O que é o amor perfeito? Em primeiro lugar, para cima, para Deus. Em segundo lugar, horizontal, para as pessoas ao meu redor. A minha esposa, você mulher com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, com a sua família de fé. Antes disso, inclusive, seu pai, sua mãe, né? Enfim, amando as pessoas ao nosso redor, amando o próximo como a nós mesmos. Mas, em terceiro lugar, precisamos pensar na esperança. O que acontece aqui? A lei era, joga a criança no rio Nilo. Joga a criança no rio Nilo, para a criança morrer afogada. Ela fala, não vou fazer o meu filho morrer afogado. Já não dá mais para esconder essa criança. O perigo está grande, porque coração de mãe. O perigo está grande não é só agora para o bebezinho, que ainda não tem o seu nome colocado, né? Depois o seu nome vai ser Moisés. Porque das águas foi tirado, né? Depois é que o nome dele vai ser esse. Não sei se ela tinha dado algum nome antes para ele. Se depois o nome foi mudado, né, pela filha de Faraó, não sei. Mas ela não quer colocar o filho para ser morto. Então, na medida que o perigo vai aumentando, e que não é agora só para o bebezinho, porque se os soldados egípcios ficam sabendo, se o Faraó fica sabendo, a casa dela é invadida,
Provavelmente ela sofre consequências, provavelmente o marido sofre consequências. E instinto materno, ela não tem só o menininho Moisés. Ela tem mais 2 filhos. Ela tem Arão, que é o mais velho, e Miriam. Moisés é o terceiro, gente. Moisés é o terceiro filho. Instinto materno. Eu não posso só proteger isso, eu tenho que pensar nos outros. Não é assim que uma mãe ideal, uma mãe de verdade pensa? Ela pensa em todos. Se ela sai para fazer uma compra de alguma coisa, ela pensa, não, peraí, o meu filho precisa disso, a minha filha também precisa disso. Se tem 3 filhos, se tem 4 filhos, ela pensa em todos. Tem que fazer comida. Para quem que ela faz? Para todo mundo. Às vezes ela fica sem comer. Às vezes ela fica sem comprar uma roupa para ela. Às vezes ela fica sem um creme, sem um shampoo, sem um produto de beleza. Mas o filho ou a filha tem que ter o que ela entende que precisa. Abre mão. Instinto materno, aqui ela sabe. Não adianta eu só cuidar do Moisés, eu tenho mais 2 filhos aqui também. Arão e Miriam. Eu tenho que cuidar deles. Se entra alguém aqui, se invade a minha casa, os meus outros filhos vão sofrer consequências. Como eu falei, pode matar a mim, meu filho não. Mas e se ela morre? Como é que fica Arão sem a mãe? Como é que fica Miriam sem a mãe? Se o pai é preso, morto pelas autoridades, como é que fica Arão sem o pai? Miriam sem o pai? Como é que fica aquela família? Desamparada. Instinto materno. Mas é um instinto que também tem esperança. E o que ela faz? A lei era clara. Pega a criança, joga no rio. O que ela faz? Ela pega um cestinho, vai passando um produto ao redor dele, um produto impermeabilizante, né? Aqui nessa tradução fala de piche, não sei se era isso, mas ela foi jogando algum produto ali, né, que impermeabilizou. Então o cestinho ia ficar flutuando. E ela colocou lá, pediu a Miriam provavelmente para levar, e colocou o cestinho numa região mais tranquila. O cestinho parou numa região de junco, né, mais próxima do cantinho do rio. Não era uma região de correnteza, era uma região mais tranquila. Ficou ali. E deve ter combinado com a menina para ficar um pouquinho ali, numa certa distância, olhando. Esperança. Não dava mais para esconder o bebê. Mas a esperança dela é que Deus vai cuidar da criança. Por isso ela prepara o cestinho, como eu falei. Jamais ela vai querer afogar o menino, filho do próprio ventre. Jamais. Então o que ela faz? Esperança de que Deus é maior. Esperança de que Deus está no controle. Esperança de que Deus está cuidando. Esperança de que Deus vai fazer alguma coisa. Esperança de que Deus intervém. Esperança de que Deus está conosco. Você já parou para pensar por que você ora? Porque você acredita que Deus intervém, meus irmãos. Você ora porque você acredita que Deus interfere na realidade. Você ora porque você tem esperança de que o Deus para quem você fala ouve a tua oração, vê o que você enfrenta e interfere na nossa realidade. Isso gera esperança. Que se a gente fosse pessoas que não acreditassem nisso, a gente nem orava. A gente pensava, deixa acontecer, a vida vai me levar, mas não é a vida que me leva, é Deus quem me leva, é Deus quem me conduz, é Deus quem interfere na minha vida, é Deus quem opera milagres. A esperança não pode morrer. Se tem alguma coisa que está difícil, tem alguma crise que você está enfrentando, se tem algum problema, alguma impossibilidade, não tem problema. Nós estamos diante de um Deus de impossibilidade, de um Deus que move céus e terra, de um Deus que já fez a terra parar para poder abençoar o povo de Israel. Você é alguém que pode ter esperança nesse Deus que é vivo. Esperança. Diz o ditado aí fora que a esperança é a última que morre. Não, a esperança não pode nunca morrer. A esperança tem que fazer parte da sua vida o tempo todo. Porque você está esperando em Deus, aguardando nele. Mas a esperança tem um detalhe. A esperança é saber aguardar o tempo divino. É saber que não é no meu tempo.
Se depender da gente, quando é que a gente quer que as coisas mudem? Agora. Se depender da gente, eu quero fazer a oração e quero uma resposta imediata. Por isso que muita gente vai nesses gurus aí, ó. Por isso que muita gente vai procurar alguns outros lugares, né? Pensando, imaginando o que vai acontecer, uma coisa mágica. Tem gente que imagina que vai fazer aqui um certo ritual, e aquele ritual vai mover a mão de uma entidade, de uma divindade, e pronto, no outro dia a coisa já aconteceu. Não, gente, a esperança é você ter paciência para aguardar as coisas que Deus tem para a tua vida. É você saber esperar. Certamente Joquebede é uma mulher de esperança. Quando ela não manda o filho para ser lançado no rio Nilo, ela já está na esperança. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Passou um mês. Mas ela ainda está crendo. Deus vai fazer alguma coisa. Quem sabe no coração dela não se passava a ideia. Deus vai fazer alguma coisa. Vai mudar o coração do faraó. O faraó vai acabar com essa lei. Alguma coisa vai acontecer na minha nação. Quem sabe ela e tantas outras mães não estavam lá de joelho dobrado, pedindo: Senhor, faz alguma coisa, opera um milagre, impede essas mortes, faz alguma coisa aqui, faz acontecer algo. Quem sabe as mulheres não estavam lá em oração, gente? Certamente ela estava com esperança, 1 mês esperando, 2 meses esperando, 3 meses aguardando, agora não dá mais para aguardar, está perigoso. Mas e a esperança? Morreu? Não, porque a esperança não pode morrer, a esperança não é a última que morre, a esperança não morre. Então ela prepara o cestinho, deixa o cestinho impermeabilizado, deixa lá no cantinho e está esperando. Deus vai fazer alguma coisa. Eu posso de repente sair daqui hoje e tem aquela conta para pagar, mas estou sem o dinheiro na conta ainda. Mas eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Eu posso de repente ter aquele milagre que eu estou esperando, aquela situação que eu estou orando, clamando, pedindo a Deus. Talvez eu vou sair daqui hoje e ainda não vai acontecer agora, mas eu vou continuar esperando porque eu tenho certeza que o meu Deus vai fazer alguma coisa. A esperança não pode morrer, amém, meus irmãos? E alguma coisa acontece. Glória a Deus. O bebezinho está lá no cantinho. E aí a gente entra na 4ª lição, que nós podemos olhar para essa mulher como uma mulher agraciada. A graça de Deus esteve sobre ela. Uma mulher agraciada. A bênção de Deus aconteceu. Vale a pena esperar. O que é esperança? Saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus acontecer. Eu tenho que esperar, eu tenho que ficar ali aguardando. Crente de que vai acontecer, de que o mover de Deus vai acontecer. Eu espero, eu aguardo, eu insisto, eu persevero. E quando acontecer, eu vou dizer, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. O bebê ficou no cantinho. A filha de Faraó passou por ali. Cheio de gente com ela. Várias criadas. Ela ouve um choro. Ela vai até lá. Ou melhor, pede alguém para ir lá. Vem o bebê. Ela olha. Ela fala, não, esse bebê aqui é dos hebreus. Esse aqui é um bebê dos hebreus. Eu não sei se de repente havia também alguma crença por parte da religião egípcia, né? Naquela época o rio Nilo para eles ali era uma divindade, era considerado uma divindade também, né? Então para eles era, quando o rio transbordava, por exemplo, era um sinal de fertilidade. Era um rio de fertilidade. Havia essa crença religiosa, né, dentro da religião do povo egípcio, né? Por ser o rio da fertilidade, de repente veio uma criança. Pode ser que de repente ela imaginou, a divindade do Nilo trouxe para mim aqui esse bebê hebreu. Né? Não sei se é isso. Eu sei que ela reconhece que é um bebê hebreu. E quando ela olha para aquele bebê, ela não tem coragem de matar o bebê. Eu não sei se ela teria a mesma coragem que o pai dela, o faraó. Não sei se ela era tão radical como o pai vinha sendo. Mas veja, valeu a pena esperar. Porque ela olhou o bebê, ficou admirada com o bebê. A menina, muito sábia também, a Miriam, lá meio de longe, quando viu que a mulher pegou, ela já foi se aproximando para ver o que ia acontecer. Quando a mulher começou a mostrar que estava mais animadinha com a criança, a menina logo já propôs uma ideia. Falou com ela, olha, o que você acha? Você não quer que uma mulher hebreia dê de amamentar para essa criança? Ela, boa ideia, gostei da sua ideia. Pode trazer alguém. Pronto. Quem que era a mulher que ia amamentar a criança? A própria Joquebede.
Valeu a pena esperar, amém? Quando a tua bênção chegar, você vai dizer isso. Valeu a pena esperar. A esperança não pode morrer, gente. O Moisés, que estava à beira da morte, volta para a mãe. Que bênção. Ela amamenta a criança, cuida da criança, vai fazendo um monte de coisas com a criança, né? E chega numa certa fase, numa certa idade, ela tem que entregar a criança para a filha do faraó. Não sabemos a idade. Não sabemos a idade. Certamente uma idade que ele foi desmamado, né? Agora, tem criança que já demorou muito a ser desmamada, né? A gente sabe que tem criança aí que já foi desmamada chegando lá nos 10 anos de idade, 11 anos de idade. Ainda mais antigamente, né? Então não sei, não quero dizer também aqui que Moisés foi desmamado nessa idade. Não sei, não tem como saber. Talvez possa ter sido mais novinho, 2 anos. Não sei. Ah, mas ela como mãe, eu duvido que ela tenha corrido para desmamar a criança. Né? Ela deve ter tentado aproveitar o máximo desse momento. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante aqui. Para a gente partir para o finalmente dessa mensagem. Essa mulher foi agraciada. Não sabemos até qual idade Moisés ficou com a sua mãe. Mas a gente sabe que dentro dos estudos voltados para a parte psicológica e educacional, né, a psicopedagogia, por exemplo, a gente sabe hoje que dentro do desenvolvimento das crianças existem etapas. Né? Eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, um breve relato de como seria aquilo que a gente chama de perspectiva desenvolvimentista, ou seja, o desenvolvimento da criança. Como é que acontece o desenvolvimento da criança? Olha só, o que a gente chama de primeira infância vai desde o nascimento até os 3 anos de idade. Nessa fase, a criança vai começando a desenvolver a capacidade de lembrar, a capacidade de aprender. Ela vai aprendendo, assimilando as coisas. Né? Então, tudo que a mãe faz, que o pai faz, ela está aprendendo. Ela está lembrando. Você fica falando certas palavras para ela, ela lembra. Ela vai lembrando, até ela começar a aprender a falar, né? Você fica lá, mamãe, mamãe, daqui a pouco ela fala, mamãe. Algumas vezes ela fala papai primeiro, né? Para tristeza das mamães. Mas ela vai assimilando, vai aprendendo, vai guardando. Nessa fase, ela já está desenvolvendo essa capacidade de aprender e lembrar. Logo nas primeiras semanas. Nos primeiros meses, ela vai aprendendo os sentidos, vai desenvolvendo os sentidos. Vai desenvolvendo o paladar, vai desenvolvendo melhor a visão, vai desenvolvendo a audição, o tato. Ela sabe que o colo da mãe é muito melhor do que o colo do pai. Ela vai desenvolvendo os sentidos. Essa parte sensorial, ainda nos primeiros meses. Ela já vai começando, nesses primeiros 3 anos, a partir dos 2 anos principalmente, a criar a capacidade de resolver problemas. Você vai ver, a criancinha vai começando a andar, né, vai começando a falar. 1 ano, mais ou menos, ela começa a andar. 2 anos, ela está começando a falar. Ali para frente, ela já vai começando a aprender a resolver os probleminhas dela. Ela sabe, eu quero chegar ali. Para chegar ali, tem um objeto aqui na frente. Então, eu preciso dar a volta aqui para poder chegar lá. Ela vai começando a assimilar como é que eu resolvo o problema. Nesse momento, a criança está aprendendo o que a gente chama de autoconsciência. A percepção que ela tem dela mesma. Veja, gente, até os 3 anos de idade, ela está aprendendo quem ela é. Está começando a pegar essa percepção de si. O que ela gosta, o que ela não gosta. Já está começando a aprender. Vai tendo uma autoconsciência. Quem eu sou? Aqui nesse caso, eu sou o Moisés. Né? Ou você, eu sou o fulano, eu sou a fulana. Está pegando essa capacidade. A segunda infância vai dos 3 aos 6 anos. Dos 3 aos 6 anos de idade. Olha que privilégio que Deus deu para Joquebede. Não sei se ela entregou a criança com 2, 3 anos de idade, ou se ela entregou mais para frente. É como eu falei para vocês, a Bíblia não diz a idade. Eu sei que ela não estava com pressa. Então, quanto mais tempo ela passasse com Moisés, melhor. Dos 3 aos 6 anos de idade. A criança, agora, por se autoconhecer mais, ela tem aquela tendência do que a gente chama de egocentrismo. Ela olha muito para ela, né? Por isso que ela não divide as coisas. Ela está ganhando essa consciência de quem ela é. E aí, quando ela vê, por exemplo, a mãe pega uma outra criança, como é que ela fica? Com ciúme. Não, é a minha mãe. Não é a sua.
Quando ela vê o pai, vai lá, o pai abraça a mãe, beija a mãe, dá carinho para a mãe. Aí o bebê olha e fala, não, é minha mãe, não é sua, sai daí. Vai criando isso. Ela vai começando a compreender os pontos de vista de outras pessoas também. Ó. A inteligência está sendo cada vez mais formada, né? Vai entendendo o ponto de vista de outro. Ó, eu penso assim, você pensa assim. Por isso que a mãe vai dizendo, ó, isso é errado. E a criança vai assimilando, ela vai entender. Não, para mim não era errado, mas você está dizendo que é errado? Você é minha mãe? Eu confio em você então, vamos lá. Não vou fazer mais. Depois ela faz de novo. Aí a mãe chama atenção de novo. Mas ela está aprendendo o ponto de vista de terceiros. Ela vai começando a ter umas ideias mais ilógicas, não tem muita lógica, né? Ela olha para o mundo sem muita lógica, é um mundo mais fantasiado. Pede para a criança fazer um desenho. É um desenho que aparece uns cavalos que voam, que aparece um paraíso que não existe, né? Por quê? Porque é uma coisa mais do mundo da fantasia. Ela vai começando a diminuir aquele apetite, por isso que vai ser na fase mais propícia para desmamar. Ela vai comendo outras coisas, né? Vai diminuindo o apetite, inclusive, por alguns tipos de comida. E até por volta dos 5 anos de idade, ela vai desenvolvendo, inclusive, o caráter e a personalidade. Muito importante isso. Gente, se Moisés ficou com essa mulher até essa idade ou mais para frente, olha que interessante. Se você continuar lendo aqui Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, Moisés vai lá no meio do povo e ele vê como é que os egípcios maltratavam os hebreus. Ele olha para aquilo e fala, isso é injustiça, isso está errado, não pode acontecer isso não. Tudo bem, ele comete até um crime, né? Ele mata o soldado egípcio, ele esconde o cara lá embaixo da areia, né? Passa um tempinho que ele vê 2 hebreus brigando. Olha o senso dele de justiça, ele olha para a pessoa e fala, gente, poxa, vocês estão brigando? Vocês são irmãos, deviam estar brigando não, briga não. Aí os hebreus na mesma hora, né? Língua afiada. Ué, você que matou o soldado, escondeu ele, está querendo falar para a gente, quer dar lição de moral para a gente? Sai fora, rapaz. Depois, se você continuar lendo a Bíblia, né? Lá para frente, Moisés, ele acaba fugindo para Midian, e ele encontra ali um pessoal que estava tentando ofender uma moça. Ele vai lá e protege a moça. Senso de justiça. Isso faz parte do caráter dele. De não querer ver injustiça com os outros. Onde é que ele aprendeu isso? Quem que ensinou esses valores para ele? Isso faz parte do caráter. Certamente a mãe teve uma pitada nisso. Até por volta dos 5 anos, então, a criança está desenvolvendo caráter e personalidade. Dos 6 aos 11 anos, não sei se Moisés chegou aos 11 com ela, mas dos 6 aos 11 anos, a gente tem aquele espichão que a criança tem, né? Ela cresce muito. Daqui ela vai começando a dar uma diminuída. Quando ela chega numa outra fase, ela cresce mais um pouquinho. A fase da adolescência, ela espicha de novo, né? Mas vai diminuindo um pouquinho do crescimento, vai diminuindo o egocentrismo. Ela vai começando a ter um conhecimento, um entendimento melhor da realidade. Ela vai também tendo agora um conceito de si própria muito mais complexo. Então, se ela é mais gordinha e as crianças riem dela, ela pode se sentir fragilizada. Se ela tem algum outro probleminha e sofre bullying, ela pode ter algum problema de autoestima com relação a isso. Então agora os pais têm esse dever, né, de ajudar a criança nessa fase aí a se enxergar bem, dar palavras boas para a criança, né, ajudar a criança também a não ficar dependente sempre de uma palavra que vem do pai ou da mãe, né, para ela também não ficar sem autoestima, não ficar sem confiança. Então olha o papel importante que essa mulher está tendo. Como é que ela é agraciada, como é que ela é importante. E se porventura, que eu acredito que talvez não, mas se porventura, Moisés chegou até a fase da adolescência, que vai dos 11 aos 19 anos, agora a gente tem aqui uma capacidade de pensamento mais abstrato, coisa mais técnica, né? Aquilo que a gente aprende na escola, coisa mais difícil, raciocínio mais científico, pensamentos e comportamentos ainda um pouco imaturos, que estão aprendendo ainda com a vida. Ela está em busca de uma identidade, começa a ter mais autonomia, começa a ter aquela relação de autossuficiência, não precisa muito dos outros, faz muita coisa sozinho ou sozinha. Provavelmente é próximo dessa fase que ela entrega Moisés para a filha de Faraó, para ele ser cuidado por lá. Agora Moisés vai estudar nas melhores escolas, ter a melhor educação, crescer. Mas os valores que ele aprendeu em casa, com a própria mãe, ficaram com ele. Forjaram o seu caráter.
Moisés aprendeu com uma mulher corajosa. Moisés aprendeu com uma mulher amável, que amava a ele. Moisés aprendeu com uma mulher que estava disposta a ter esperança. Moisés aprendeu com uma mulher agraciada. Além da graça de Deus, muito do que o homem Moisés era, vem da sua cultura de berço, vem da sua mãe. Fique de pé comigo nessa noite. Eu não sei o que exatamente Deus tocou no seu coração enquanto essa mensagem era ministrada. Mas eu sei de uma coisa. Deus tem cuidado de nós. Nós podemos aprender com Joquebede. Podemos extrair essas lições. Você tem sido um homem? Você tem sido uma mulher corajosa? Você tem sido uma pessoa que tem amado a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento? E ao próximo como a si mesmo? Você tem sido uma pessoa cuja esperança não morre, mas que cada vez que você recebe a sua bênção, você percebe que valeu a pena esperar? Você tem sido uma pessoa que tem dado o seu coração totalmente na obra de Deus, se entregue completamente a Jesus Cristo? Ao ponto de saber que Ele está no controle da tua vida. De saber que por isso você é uma pessoa agraciada. Aquilo que mais tocou no teu coração nessa noite. Fale com Deus. Se há alguma coisa que tem estado em falta, peça a Deus para tocar no teu coração e te ajudar. Para que você cresça, para que você desenvolva. Feche os seus olhos, vamos orar.